Jesus vive. Jesus vive. Ressuscitou. Aleluia. Diga: Jesus vive. Jesus vive. Ressuscitou. Glória a Deus. Ele vive. Posso imaginar naquele dia, todos indo a um túmulo, ver se o morto estava lá. Porque é comum, aonde se coloca alguém que faleceu, né? No túmulo. E se pensa o quê? Que o morto está, mas Jesus não estava lá. Ele não estava lá. O anjo disse: por que procuras o vivo dentre os mortos? Jesus vive, ressuscitou. Glória a Deus, maravilha, glória a Deus. Que tenhamos isso no nosso coração, que tenhamos essa certeza no nosso coração, que tenhamos verdadeiramente olhos para ver que Jesus vive. Ele não está morto. Nosso Deus não está morto. Nosso Deus está vivo. E porque Ele vive, posso crer no amanhã. Amém. Aplaude mais uma vez. Jesus vive. Podem se assentar. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Hoje eu vou estar nesse momento aqui, trazendo uma palavra, dividindo o pão com você. Você permite isso? Posso dividir o pão com você? É rapidinho, enquanto o apóstolo se prepara para trazer o apostolado dessa noite. Tem uma palavra para dividir com você e verdadeiramente nos edificará. Amém? Glória a Deus. Tem um tema. Lógico, eu sempre gosto de trazer uma palavra com o tema. E não foge daquilo que eu e você acabamos de falar. Jesus vive e reina para sempre. Mas, enquanto nós estivermos aqui nesta carne, nós vamos estar sendo alimentados pelo Espírito, porque nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. E é por isso que nós cremos e temos a plena certeza, convicção de que Jesus está vivo. Ele é Deus, Ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria, e isso aconteceu. Eu não estava lá, você estava? Não, mas Ele também disse que bem-aventurado é aquele que não viu, mas crer. Então o tema da mensagem eu trago para você rapidinho, vou ler só uns 4 textos, creio eu, vai dar tempo, amém? O escape do cristão. Diga assim: o escape do cristão. Amém? Primeiro texto dessa noite. Abra o livro, a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Primeiro texto, 1 Coríntios 10, 13. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim, ó: não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Amém? Você crê? Eu creio. O escape do cristão. Nós temos um escape. E é Deus quem nos dá. Amém? Sabe, abençoados, a nossa vida, ela pode até ser comparada com um questionário de perguntas e respostas. Amém? Algumas perguntas, nós mesmos respondemos. Tem situações que nós vivemos, nós passamos, que nós perguntamos e nós mesmos respondemos. Tem perguntas que nós fazemos e nós não conseguimos obter respostas. Outros respondem. Outros respondem. Tem perguntas que nós fazemos e ninguém responde. Jesus, uma vez, fez uma pergunta. E ele aguardou a resposta. E ninguém respondeu para ele.
Diante disso, ele também não respondeu a pergunta que haviam feito para eles. Vamos ver isso. Mateus, abra no livro de Mateus. No capítulo 21. Vamos ler aqui uns versículos. Mateus 21, a partir do versículo 23. Olha que situação, olha que questionário, olha que perguntas e olha que respostas. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram. Perguntaram para quem? Para Jesus. Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Fizeram uma pergunta para Jesus. Jesus respondeu-lhes: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. A pergunta que Jesus fez para eles: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discutiam entre si, dizendo... Diante da pergunta de Jesus, eles começaram a discutir e dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não credes nele? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, pois todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Olha que interessante. Uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta, e disseram: não sabemos. Não sabemos de responder isso, porque a intenção deles não era boa. Amém, amados? Não sabemos. Então, ele quem? Jesus lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Vocês me fizeram uma pergunta. Ah, que sabedoria, né, amados? Eu fico assim, extasiada de ver a sabedoria de Deus. Vocês me fizeram uma pergunta. Eu disse que vou responder, mas eu quero que vocês me respondam a uma pergunta que vou fazer. Vocês não me respondem, também não respondo. É um questionário ou não é? De perguntas e resposta. Quantas vezes nós vivemos situações em que nós perguntamos algo para alguém e ela responde para você e você fica satisfeito? Às vezes você pergunta e ela não responde. E onde está o escape? Porque entre perguntar e responder, a gente só pergunta se a gente precisa de um escape. Tem situações que nós precisamos de um escape. E precisamos de resposta. E a gente não encontra essa resposta. Aonde está o escape do cristão? Essa palavra, às vezes, pode ser para você que já está em graça, vive em graça, mas diante de uma tentação não de Deus, humana, pensa assim: eu preciso de um escape nessa situação. Às vezes essa palavra pode ser para você: não, eu estou vivendo muito bem do jeito que eu estou, eu sou o que sou, minha vida vai muito bem, eu só estou precisando de resolver uma situaçãozinha. Você está precisando de um escape, então? É assim, amados, todos nós precisamos de um escape. E precisamos saber como receber esse escape. Amém? Vamos lá. Para Mateus 8. Volta um pouquinho. Mateus 8. Vamos ler mais um versículo.
Mateus 8, no versículo 23. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Ao entrar no barco, quem entrou no barco? Jesus. Seus discípulos o seguiram. De repente, levantou-se no mar uma grande tempestade, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os seus discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este homem, a quem até os ventos e o mar obedecem? Acho que até aqui você está dizendo assim: eu não vi escape nenhum ainda, não entendi qual é o escape do cristão. Não entendi nada ainda, eu não sei nem onde você quer chegar. Eu sei que estava precisando de um escape, mas eu não entendi ainda. Falou de perguntas, de respostas, mas o escape não veio ainda. Mas nesse versículo aqui, você já pode ter uma noção de qual é o escape do cristão. Jesus já deu uma dica aqui para eles. Quando a tempestade se levantou, e eles disseram: salva-nos. E só diz salva-nos quem está precisando de uma salvação, está precisando de um escape, está precisando de uma resposta, está precisando, só grita quem está precisando, só pergunta quem está precisando. Qual foi a resposta de Jesus? Ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? E aí? O que Jesus estava dizendo? Não tendes fé? Não tendes fé? O que está escrito aqui, nesse band? O tema da mensagem desse ano: o justo, pela tua fé, viverá. Amados, o escape do cristão se chama fé. Sem fé é impossível ter um escape. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você ainda pensava que só falar a frase "o justo viverá pela fé", isso não implica numa situação muito mais forte, muito mais poderosa. Nessa noite, que o Espírito Santo coloque no seu coração, assim como Ele colocou: Jesus vive, Jesus vive. Saiba que o escape do cristão é a fé. E nós vamos ver isso então. Abre lá no Hebreus capítulo 11. Vamos ver o que aconteceu com todos aqueles que precisaram de um escape. O que houve com eles? Hebreus capítulo 11. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Como é alcançar bom testemunho? É ter uma situação na vida em que houve um escape. Testemunho é isso. Eu passei por situações em que, se não fosse a fé, eu não tinha escapado. Porque as respostas que me deram não responderam às minhas perguntas.
Do jeito que Jesus não respondeu aos fariseus, eu também não tinha respostas. Ninguém conseguia me responder. E o máximo que diziam era: espero que você consiga sair dessa situação. Não é ajuda, não é consolo, não é escape. O escape foi a fé. Amém, amados? Diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. É por isso que é maravilhoso não andar pelo que se vê. Não importa o que você está vendo, não importa o que está na sua frente, não importa o que você está ouvindo, não importa o que você está passando, não importa qual foi a sentença, não importa as condições, não importa, porque tudo isso é visível. E é por isso que a palavra de Deus diz que é melhor nós andarmos pela fé, por aquilo que nós não vemos, mas cremos, porque aquilo que nós vemos é passageiro. Oh, glória a Deus, é passageiro, mas aquilo que nós não vemos é eterno. E é por isso que viram Jesus ser sepultado, mas foi passageiro. Ele ressuscitou e agora vive eternamente. Glória a Jesus. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus os trasladara. Pois antes de sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele está vivo e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Tudo pela fé. Não tem outro escape, nem para você, nem para mim. Como diz o louvor, não há outra alternativa a não ser viver por fé. Ela é o seu escape, ela é o meu escape. E quando ela se manifesta, é para a eternidade o seu testemunho. E a glória é de Deus. Glória a Deus. Vamos ler mais um pouquinho? Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Você está andando em terra alheia, em casa alheia? O escape é a fé. Continuar andando, olhando para o autor e consumador da fé. Há um escape para nós. Pela fé também, versículo 11. Pela fé também, a própria Sara recebeu
poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. É o mesmo Deus? É o mesmo Deus. No seu coração, você está dizendo, vai passar, tudo vai passar, eu sei que vai passar. O meu escape, ele vai chegar e vai chegar. Vai chegar. Pelo que também, versículo 12, pelo que também de um a esse, já sem vitalidade, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Amém, amados? É tão maravilhoso você ver o escape de cada um desses, de bom testemunho. Depois você lê com carinho em casa, pega lá e vai desejando o seu escape, porque ele vai acontecer. Amém? Versículo 34. 33. Versículo 33. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exército de estrangeiros. Pela fé vem o escape, e da fraqueza você tira a força, porque o Jesus vive e reina para sempre. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Não esqueça qual é o escape do cristão. Vamos ficar em pé? Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque a tua palavra é boa, perfeita e agradável. Ela nunca volta vazia, e ela produz o fruto para o qual foi lançado. Nós te agradecemos por essa noite de vida e ressurreição sobre cada situação, Senhor, que estamos vivendo. Dizemos que é passageiros, e pela fé nós recebemos o escape, porque fiel é aquele que fez a promessa. Amém? Glória a Deus, então. Aplaude ao Senhor. Glória a Jesus. Maravilha.